Olá, como vai? Tudo bem? Uma satisfação grande estar com você. Mais uma vez, professor Alisson Brandão, de Filosofia. Vamos dar início à nossa aula da quarta semana do PET 2 de Filosofia, e a quarta semana nós ainda permanecemos na Grécia. Então, as 5 semanas, das 6 semanas desse PET 2, as 5 são dedicadas ao entendimento, à compreensão das condições históricas, sociais, políticas e culturais e também artística da filosofia na Grécia Clássica. Hoje, a quarta semana, ela nos propõe a aprofundar o nosso entendimento sobre esses fatores históricos, sociais, culturais do nascimento da filosofia na Grécia. Por isso, eu vou de imediato, na aula de hoje eu vou utilizar tanto o PET, quanto nós utilizamos, mas também o livro aqui da Marilena Chauí, que eu gosto muito, que é o Iniciação à Filosofia, que é uma obra, uma das principais obras adotadas dentro do Programa Nacional do Livro Didático. Então, eu vou alternar entre um e outro, para enriquecer aqui o nosso conhecimento. A quarta semana, ela nos propõe a entender por que a filosofia é uma espécie, é uma instituição. Por que a filosofia nasceu na Grécia? Por que, ou de outra forma, quais fatores explicam o fato de que a Grécia reuniu naquele período as condições históricas, culturais, filosóficas, para o nascimento filosófico, ficou redundante, mas as condições culturais, sociais, políticas, para o nascimento da filosofia. Então, vamos pensar, vamos entender aqui. A filosofia como um milagre grego. Aí tem uma citação aqui, uma citação importante de um dicionário referência da filosofia, que é o do Nicola Baiano, que diz o seguinte: milagre, a definição dele. Um fato excepcional e inexplicável, considerado como manifestação ou sinal de uma vontade divina. O autor continua argumentando que a filosofia na Antiguidade Clássica era essa definição que predominava em obras famosas, como nos poemas Ilíada e Odisseia de Homero. Você está entendendo que havia um motivo de sobra para desconfiar dessas novidades, trazidas pelos tais filósofos. Sem dúvida, pessoas inteligentes, mas um tanto ousadas até atrevido mesmo. Ficavam circulando pelas praças, questionando os deuses seduzidos, fazendo perguntas provocativas e até mesmo perigosas. Será que eles não entendiam que sempre foi assim, ponto final? Fato é que mudanças sociais importantes estavam exigindo dos gregos um aperfeiçoamento no uso de suas potencialidades, e sem que as pessoas tenham percebido claramente o quando ou como estes tais filósofos passaram a ocupar um lugar de destaque cada vez maior na cultura. Aqui a Marilena Chauí, eu já trabalhei com vocês, a Marilena Chauí, ela vai apontar a existência de algumas condições históricas para a formação da filosofia na Grécia. A primeira, vamos retomar aqui, são as viagens marítimas. Então, a região do Mediterrâneo, onde estão as cidades que compõem o mundo grego na antiguidade, lembrando que não são cidades só que fazem parte da Grécia, do que é o território da Grécia nesse momento, na atualidade, mas também cidades da região da Itália, da Macedônia, da Turquia, enfim, a região do Mediterrâneo como um todo, são as colônias gregas, né? E nessas colônias, a relação com o mar, com o Mediterrâneo, foi importante para quê? Para que os gregos percebessem que os mares não eram habitados por seres fantásticos ou monstros, como descrito nas obras de Homero, por exemplo. A invenção do calendário, que aí o calendário ele sistematiza as estações do ano e o fluir, o dia e a noite, a marcação do dia e a noite,
a partir de fatores naturais, as 4 estações do ano, e o Sol e a Lua, ou seja, o dia e a noite. A invenção da moeda, porque a moeda ela racionaliza e dá unidade, dá valor objetivo a elementos, a coisas totalmente distintas entre umas e outras, aqui copos e relógios. Então, do ponto de vista da moeda, você tem uma unidade de valor, uma unidade objetiva de valor. O desenvolvimento da vida urbana, das cidades, e a adoção da escrita alfabética. Acho que esses aqui são a vida urbana, porque possibilita, além do intercâmbio cultural, circulação de economia, você tem a circulação de ideias, de práticas, de vidas, de modos distintos de ver as coisas. E a escrita alfabética possibilitou aos gregos, a escrita alfabética possibilitou aos gregos o registro preciso das suas invenções, das suas criações, em termos culturais, em termos filosóficos. Vamos avançar aqui. Aqui no PET fala, destaca esses elementos que eu acabei de destacar da obra da Maria Helena Chauí. Além disso, deixa eu ver quantos fatores eu citei: as viagens, o calendário, a moeda, o desenvolvimento da vida urbana. E um fator que a Chauí chama atenção, que é muito importante, a invenção da política. Não existia política na antiguidade, tal como os gregos faziam, não. Tal como os gregos fizeram, não. A política é uma invenção tipicamente grega. Por quê? A política como expressão, como encontro de diferentes no espaço público. O espaço público é diferente do espaço privado. O espaço privado é o espaço da minha casa, dos meus amigos. O espaço público é a escola, é a Câmara dos Vereadores e Vereadoras, é o gabinete do prefeito, da prefeita, dos governadores, das governadoras, da presidência da República, do Senado, do Congresso, não só do poder em si, mas a rua. Quando a gente fala, a rua é pública, eu posso andar, meu direito de ir e vir, a rua é pública nesse sentido, porque ela serve a todos de forma indistinta. Não há ali, não pode haver discriminação de raça, credo, enfim, de qualquer tipo de discriminação a todos aqueles que têm o seu direito assegurado de ir e vir. Então, os gregos estruturam essa ideia do espaço público do ponto de vista da política. E aí, o espaço público, do ponto de vista da política, pressupõe a ideia da lei, ou seja, a lei não como vontade, como arbítrio de um tirano, mas a lei como algo público, como uma constituição, como um conjunto de regras que todos devem seguir para ser bem-sucedido. Para ser bem-sucedido ou, enfim, para viver em comunidade. Então, isso é também um elemento decisivo, e a noção do debate, né, através da ágora, do espaço público, e a invenção do regime democrático. Toda essa questão da invenção da política, ela se condensa, ela é sintetizada na invenção da democracia. A democracia entre os gregos era democracia direta. Aqui no Brasil, na maioria dos países ditos democráticos hoje do mundo, diz que a nossa democracia é uma democracia representativa, em que as pessoas, os eleitores, são convidados a eleger determinado número de pessoas para dirigir os destinos dos municípios, dos estados, enfim, da federação, a cada 2 anos, né? Aí, por que a gente estava falando da filosofia como um elemento tipicamente grego, como uma espécie de milagre grego? Aí, a Marilena Chauí, ela aponta aqui para nós alguns elementos para confirmar esse processo. A ideia primeira da tendência à racionalidade, ou seja,
a razão, a utilização da razão como expressão da racionalidade humana para compreender o mundo, para interpretar o mundo, é coisa dos gregos. A recusa a explicações pré-estabelecidas, ou seja, o porquê sim não é aceito por um filósofo, não é aceito por um cientista, por uma pessoa que ama o conhecimento. A tendência à argumentação e ao debate, como eu expus agora na questão do desenvolvimento da política, da democracia, e essa capacidade de generalizar, ou seja, de identificar elementos comuns em coisas que são distintas. Então, o que faz com que nós possamos chamar gregos, italianos, brasileiros, franceses de humanidade? Essa ideia desse senso comum são as nossas características físicas, sociais, enfim, a ideia da espécie, da biologia e também a nossa racionalidade. Ou melhor, se vocês quiserem, né, um exemplo até mais palatável, por que que nós, humanos, as baleias, os cachorros, os gatos, os leões, os leopardos, todos nós compomos o mesmo grupo chamado de mamíferos, por conta das mamas, né? Então, isso é muito interessante, assim, essa capacidade de racionalizar e de unificar, de generalizar coisas que são, de agrupar no mesmo, de achar elementos comuns entre coisas que são aparentemente muito diferentes entre si. Eu acho que é um pouco disso. Aí aqui tem alguns outros elementos aqui que eu acho que não vale a pena a ser destacado. Então, vamos fazer as atividades que estão nas páginas 197. É uma atividade única só. Então, a semana 4 é bem rapidinha. Vejam só. Assinale as alternativas a seguir com V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, justifique as alternativas falsas. Observe, você deve justificar apenas as alternativas que julgar falso. Então, vocês entenderam? Marcar V para verdadeiro, F para falsa. Naquelas alternativas que você julgar que você precisa justificar. Vejamos, então, alguns fatos ocorridos entre os séculos 8 e 7 a.C. mudaram radicalmente a visão de mundo da sociedade grega, fazendo com que fosse definitivamente rejeitar de uma só vez as interpretações místicas sobre o mundo. Isso é verdade. Então, eu mencionei aqui a tendência à racionalidade, o fortalecimento, né, as viagens marítimas, o início do uso da razão como forma de compreender o mundo, a natureza, com os primeiros filósofos chamados naturalistas, dentre eles Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, enfim, a escola de Mileto. O desenvolvimento do comércio, o florescimento, o nascimento da cidade, o surgimento da moeda, e assim sucessivamente. A organização das cidades-estados grego, alternativa B, em polis, contribui decisivamente para o surgimento do pensamento filosófico, pois concentrou a decisão sobre os assuntos de interesse público nas mãos do imperador ou rei local. Essa questão é falsa. Por quê? Porque a polis favoreceu o nascimento do regime democrático, ou seja, do espaço público em que vários participam. Não dá para dizer muitos, porque a democracia grega, apesar de ser direta, tinha limites. Estavam excluídos da democracia grega as mulheres, as crianças, os velhos, os escravos e os estrangeiros. Então, é uma democracia que tinha muitas exclusões, mas ainda assim era um regime dito democrático entre aqueles que eram considerados cidadãos. Questão alternativa C. A moeda representa uma convenção humana, uma noção abstrata de valor que é deliberada pelos homens, estabelece a medida comum entre valores diferentes. Por esse motivo, desempenha um papel importante no nascimento do pensamento racional. É verdade? Aqui, ó, copo, relógio. O que eles têm em comum? Nada, exceto que ambos
tem o seu valor quantificado pela moeda, pelo dinheiro. E a alternativa D, a última, a regra comum a todos, norma racional, sujeita a discussão e modificação, a lei escrita passou a encarnar uma dimensão propriamente humana, ao retirar dos deuses e dos reis a prerrogativa do arbítrio. Isso também é verdadeiro, porque, só lembrando, antes da lei ser expressão da vontade coletiva e pública dos cidadãos, ela era algo transmitido e tinha um caráter religioso. À medida em que ela ganha essa dimensão coletiva e pública, ela perde essa dimensão religiosa e há uma separação entre o poder político, entre o poder religioso e o poder político. É um outro elemento importante também que eu esqueci de destacar e estou destacando aqui para vocês. Os gregos, um dos outros elementos que caracteriza e fortaleceu o nascimento da filosofia foi a separação, eu disse, entre o público e o privado, mas além da separação entre o público e o privado, foi a separação da autoridade política, da autoridade militar e da autoridade religiosa. Então, cada espaço tem o templo dos deuses, que são organizados, são as cerimônias, enfim, o ritual religioso é organizado pelos seus chefes, pelos líderes religiosos. Os soldados, o grupo que cuida da defesa da cidade, e o grupo que cuida da administração da cidade, os políticos, dito. Então, reparem só que criou-se aqui 3 grupos de comando de distintos dentro da cidade. O povo que toca a religião, o povo que defende a cidade, o povo que toca a administração do dia a dia da cidade. Por que isso é importante? Porque em várias sociedades aqui da antiguidade, contemporânea dos gregos, a autoridade política, religiosa e militar às vezes se confundia em um único indivíduo ou em um único grupo. Ok, segundo ano, então, esta foi a nossa 4ª semana aqui do nosso PET 2 de Filosofia. Vamos continuar estudando, revejam a nossa aula, revejam as outras semanas para que vocês possam compreender de forma bem aprofundada esse processo de nascimento aqui da filosofia, que é muito importante. Um forte abraço e até a próxima aula, até a semana 5.